Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma imensa alegria ao meu coração estarmos juntos no projeto Comunhão no Lar. Abrir as portas do nosso coração, da nossa casa material, para que Jesus venha ter e ficar conosco. E para isso é importante que nós criemos um ambiente de harmonia, de vibrações elevadas. Para isso, eu convido você a me acompanhar nas reflexões trazidas por Neio Lúcio, por meio da psicografia de Chico Xavier, registrada lá no livro Jesus no Lar, para a nossa reflexão do dia de hoje. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava, entusiástico, sobre as anomalias na governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo. Um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa fé se inflamou. Igualmente, e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural. E por isso, articulou-a em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para a confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando a aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição. Conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e, onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras,
sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo duramente condenado a servir sem repouso em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. E notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que ao invés de suspirada em submissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele falando incisivo. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Vejam, Jesus sonda o nosso coração, conhece-nos, cada um. Naquele momento, ali, questionado por Judas, Jesus conhecia o coração daquele homem aguerrido, mas que ainda trazia no seu coração a violência, a rudeza das ações, o julgamento preconcebido. Quantos de nós ainda somos violentos, guerreiros, com lança nas mãos, com a dificuldade de ouvir a opinião diferente do outro, de acolher a experiência diferente do outro? Jesus, conhecendo o coração de Judas, que fala da necessidade da revolução, traz a ele uma história que fala da importância da revolução nos nossos corações. Nessa mesma obra, lá na primeira mensagem, Jesus vai dizer a Pedro que entre quatro paredes nós aprendemos a construir a paz no mundo. No ambiente familiar, nós vamos aprendendo a ser pacificadores ou não. Então, neste mundo em que vivemos, onde olhamos e vemos que há tantas situações com as quais nós não concordamos, com as quais nós não pactuamos, fica para nós o convite: o que é que eu tenho feito em mim para transformar essa situação? Essa situação de desigualdade no mundo que eu vivo, o que é que eu tenho feito dentro das minhas possibilidades para estabelecer relações de empatia, de respeito, de igualdade no trato com os meus irmãos de jornada? Nas minhas relações, o que é que eu tenho feito para modificar essas situações de violência que me afetam, que me incomodam? Nós assistimos agora à guerra na Ucrânia
e contra a Rússia, contra a Ucrânia. Mas e a guerra dentro de nós? E a violência dentro de nós? O que é que nós estamos fazendo para nos pacificar, para nos transformar? Porque a revolução que o Cristo veio nos trazer é uma revolução perene. É uma revolução para o nosso espírito endurecido, para o nosso espírito rebelde, para o nosso espírito enfurecido. E quando alguém nos chama à paz, quando alguém nos convoca à fraternidade, à diplomacia, nós criticamos. Lá vem. Que é alguém sem propósito, que é alguém sem esforço, que é alguém que não se compromete com as coisas no mundo. Não é isso. Porque para que nós possamos transformar o mundo, nós precisamos fazer essa transformação em nós. Não é isso que Gandhi fala? Seja você a mudança que você quer no mundo. É isso que Jesus está dizendo a Judas e está dizendo a nós. Olhemos para o mundo aí fora, identifiquemos o que nos perturba, o que nos incomoda, aquilo com que não compactuamos e traçamos para dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós, o que disso que está no mundo aí fora ainda sobrevive dentro de nós e vamos transformar em nós. E nós vamos ver que esse é um trabalho difícil. Esse é um trabalho cruel. Porque transformar o outro para a gente é muito fácil. Por isso Judas propõe a revolução, destruir o rei, e quando ele vai conviver com aquele homem, comprometido com seus compromissos, com as dificuldades do seu dia a dia, ele percebe, aqui na história que Jesus traz, não é? Que cada um de nós trazemos os nossos desafios, as nossas dificuldades, e que muitas vezes nós gastamos a nossa energia criticando as atitudes dos outros com aquilo que nem nós fazemos na nossa própria vida, com aquilo que nem nós modificamos na nossa própria vida. Então, abramos os nossos olhos, abramos os nossos corações para compreender o convite do Cristo. Guerreie contra as suas próprias imperfeições. Que a nossa luta seja aqui dentro, contra aquilo que nós ainda precisamos transformar em nós, para que sejamos nós a mudança que queremos. Eu quero paz, que eu seja pacificador. Eu quero respeito, que seja eu o primeiro a respeitar. Eu quero dignidade, que seja eu o primeiro a tratar o outro com dignidade. Eu quero oportunidades, que seja eu o primeiro, nas condições que eu tiver, oferecer oportunidades a mim mesma e àqueles que estão ao meu redor. Que sejamos nós artífices da revolução no nosso coração. É assim que nós vamos transformar o mundo. A Terra será um planeta de regeneração com espíritos regenerados. A mudança não é de fora para dentro, é de dentro, é aqui dentro, para que ela possa se expandir para o mundo externo. E são tantos milênios, são tantas as nossas experiências na Terra, e nós ainda temos muita dificuldade para compreender esse convite que Jesus nos faz. Que nós possamos erguer esse mundo melhor que desejamos, em primeiro lugar aqui dentro de nós, e no ambiente, no cadinho santo do nosso lar, no cadinho santo dos grupos onde participamos. Façamos cada um de nós a parte que nos cabe na vinha do Pai. Fiquem em paz. E que Jesus nos abençoe.